Mais um vídeo. Que demais! Pessoal, nós estamos vivendo em um tempo que eu vou falar pra vocês. Os retardados irão controlar o mundo. E pra quem tem dúvida no que eu tô falando, eu vou provar, né? Olha só isso aqui e aí você me diz se eu estou certo ou se eu estou errado. É incrível, velho. Olha isso. Olha, eu não vou chamar o cara que tá feito idiota no vídeo de burro, porque o burro ainda trabalha. Então, coitado do animal, né? E eu ainda tô falando do burro. Olha, enquanto isso aí pra mídia é empoderamento feminino, pra mim é falta de massa encefálica. Mas pelo menos ainda tem pessoas que têm consciência de como essa mentalidade feminista, e não só isso, de empoderamento feminino também, está fazendo mal pras mulheres. A gente vai ver aqui um cara que foi pra rua e foi tentar lacrar com esse argumento de defesa das mulheres. Só que ele encontrou uma senhora que falou muitas verdades na cara do cidadão e quebrou todos os argumentos dessa militância que a gente cansa de ver hoje em dia. E é claro que o cidadão ficou sem ter resposta. Então já prepara a barriga, que com toda certeza você vai rir bastante e vai ver um militante escutando muitas verdades. Melissa, eu acredito que os homens têm um lugar de privilégio na nossa sociedade. É, muitos. Você me convence o contrário? Eu acredito justamente no oposto disso. Eu penso que o privilégio, na verdade, é uma vantagem que você leva por ter uma determinada condição. Sim, é óbvio. Eu tenho um privilégio em relação a você. Eu me aposento 5 anos antes de você. Eu trabalho menos, contribuo menos e me aposento em igualdade de salário, porque o teto da Previdência é igual para homens e mulheres, né? O mínimo da Previdência também é igual para homens e mulheres. Então, se nós tivermos o mesmo tempo de contribuição, respeitados as nossas diferenças, eu, 5 anos antes de você, vou me aposentar. Isso é um privilégio. Na verdade, eu tenho um privilégio. Tá vendo? Vai pra rua militar, sem ao menos ter pesquisado sobre o assunto antes, aí passa essa vergonha gigantesca. Vou te dar um exemplo. Um concurso público, por exemplo. Existe estratificação, existe machismo num concurso público? Não existe, é mérito. A pessoa vai lá, faz uma prova, independente se ela é homem ou mulher, independente se ela é alta ou se ela é baixa, se ela é gorda ou se ela é magra, ela vai lá, prova o mérito dela, ingressa ou não naquela carreira e ela tem exatamente o mesmo salário do seu par, né? Eu acredito que a mulher hoje se coloca numa posição de vítima e isso, na verdade, desagrega o discurso. Olha a cara dele. Ele deve estar pensando, como que eu vou embora daqui sem ninguém perceber e eu não passar mais vergonha? Porque não me interessa dizer que o homem tem algum privilégio a mais que eu, não me interessa isso. Essa luta de querer ser mais do que o homem, querer ter mais privilégios, por exemplo, a lei do feminicídio, eu acho um absurdo. Por quê que eu acho um absurdo? Porque existe o assassinato, o homicídio. Sim. Milhões morrem muito mais homens do que mulheres e tem o mesmo direito dessa dor ser sentida, não é porque uma... Não, e fora que o homicídio ele já englobava tudo, tanto a violência contra a mulher, contra o homem, só que agora inventaram o feminicídio, né? Pra poder classificar só o que acontece com a mulher, sendo que já existia um termo que englobava tudo. Mulher morre, que ela tem, sabe, a violência doméstica, existe violência doméstica contra o homem também. E a cara dele ainda continua ótima, né? Ela tá falando tanta verdade que o Naldo deve estar vendo o vídeo falando, eu tenho que ir ali pra poder equilibrar. Provado estatisticamente que os meninos se envolvem muito mais com drogas do que as meninas. Então veja, eu acho que esse discurso de colocar um acima e o outro abaixo, ele só desagrega. E quem perde é a mulher, porque se coloca numa posição de vítima. E eu já falei em muitos vídeos aqui do canal, não se coloque em posição de vítima pra nada. A única coisa que a vítima ganha é pena de determinadas pessoas e por muito pouco tempo. E depois que essa pessoa se colocou no lugar de vítima, depois de um tempo vira o pobrezinho coitado que todo mundo acha que não tem condição de fazer nada. Então não queira ser vítima e não se coloque nesse tipo de lugar. Pelo que eu percebo na nossa sociedade, não sei se você enxerga da mesma forma, os homens, as crianças do sexo masculino, desde pequena, elas são incentivadas a participarem da vida pública. Por exemplo, na política. Através de brincadeiras, através de sistemas de socialização, né? Um menino, ele é incentivado a brincar com os outros meninos, aí ele vai brincar de corrida, vai subir em árvore, vai fazer uma série de brincadeiras de socialização e que envolvem até uma certa relação de poder ali, de debate,
né, jogos no qual você vai ter que aprender a debater e argumentar, enquanto as mulheres, elas vão brincar, por exemplo, de casinha, gerindo a casa, etc e tal. Isso é assimilado pelo tecido cultural, porque isso faz parte da cultura do país onde a gente vive. A gente tem uma separação de gênero que já começa na infância. Você não acha que isso interfere na hora que alguém vai estudar e vai prestar um concurso? Porque um vem sendo incentivado a disputar um cargo público desde sempre, a estar no espaço público, a disputar os lugares de poder. E a outra está sendo... O grande gênio, nas escolas, as matérias não são separadas por gênero. Todo mundo aprende igual. Olha, pelo amor de Deus, hein? Incentivada a ficar desde sempre no espaço privado, onde o único espaço de exercício de poder é a casa. Você não acha que isso interfere nessa objetividade toda do mundo? Esse fator que é a cultura. Você acha que a nossa cultura ela é de fato igualitária para homens e para mulheres? Porque a questão não é que as mulheres querem ter privilégios, mas é chegar num patamar de igualdade, onde a gente tem uma representação, por exemplo, de 50% em cada lado, tendo em vista que as mulheres são maioria na nossa sociedade. Você não acha que vocês saem perdendo nisso? Sendo maioria e tendo menos representação? Eu acho, olha... Você quer garantir esse direito de 50-50 de que forma? De forma impositiva? Você quer que seja reservada uma cota de 50% para candidatas mulheres? Posso responder? Eu não acho que cota resolve as coisas, mas eu acho que cota é um primeiro passo para que a sociedade reflita sobre as coisas. O que eu acho é uma educação que parta de uma distinção mínima de gênero. Porque a gente tem uma educação que é muito generificada, que separa muito o que os homens são capazes de fazer e o que as mulheres são capazes de fazer. Eu acho que esse programa educacional, ele é perverso, na minha opinião, para as mulheres. Né? Mas eu não acho que a cota resolve, mas ela dá um indicativo de que a gente precisa pensar em uma exclusão que está acontecendo na sociedade. Não, eu não acredito nisso. Eu acho o seguinte, homens e mulheres são diferentes, né? Nós somos biologicamente diferentes, nós somos diferentes. Não, salvaguardadas todas as proporções de escolha, isso é uma questão de livre-arbítrio de cada um, mas se você pensar no menino, na menina, eles são diferentes. Isso que ela acabou de falar é irrefutável. Se não fosse diferente, se não existisse sexos diferentes, não teria especialidades médicas para cada tipo de sexo. Não teria tratamentos exclusivos para cada tipo de sexo. Não teria medicamentos específicos para cada pessoa. Isso não tem como argumentar, né? Aí vamos ver o que o garotão vai falar. O adulto incentiva isso? Assim, por exemplo, eu não vejo que uma criança, que um menino que queira disputar outros espaços que não jogar bola, ele não possa. Porque meu filho estuda piano. Cada um faz o que quiser. Se ele quisesse. A questão é a seguinte, eu entendo que o homem e a mulher, eles não são, eu não acredito nisso, que eles são levados a espaços diferentes. Esse discurso enfraquece quem eu sou, enfraquece a mulher. Porque assim, qual é o problema da menina brincar de casinha? O problema é ela acreditar que ela só pode fazer isso. O problema maior é que esse discurso não existe. Não é assim, é uma falácia. Eu não vejo meu filho estudando numa classe com meninos e meninas. Sim. Eles não são incentivados de formas opostas dentro da escola. É um espaço onde todos partilham da mesma informação. Eles brincam juntos. Então a menina que joga futebol é menos menina no seu raciocínio? Não é assim. Então veja, a criança ela é incentivada da mesma forma. Se ela tem gosto, se a menina quer brincar de boneca, por que ela não pode? Se o menino quer jogar futebol, por que ele não pode? Eu já vi, já ouvi, e acredito que você também, em alguns espaços familiares e educacionais, alguém dizer, para de brincar de brincadeira de menino, para de brincar de brincadeira de menina. Ah, eu quero. Os meninos estão jogando bola, a menina vai jogar. Não, você não vai jogar aqui não, porque você não sabe jogar. Ou coisas desse tipo, né? Que às vezes são muito mais sutis do que a educação formal, porque a educação formal, dentro de uma democracia com uma constituição válida, ela tem que ser igual para todos. Mas a cultura não é formada na educação formal, ela é formada também aqui, ó, nas relações de sociabilidade, da família, da rua, dos vizinhos. E aí você não vê uma cisão e que isso vai refletir lá no que a Damares fala, que é azul meninos, rosa meninas. Você acha que ainda assim isso é uma falácia? E qual que seria o problema também se um pai e uma mãe quer colocar o seu filho homem vestido de azul e a sua filha mulher vestida de rosa? Agora ele quer mandar também dentro da casa da pessoa? É isso? Olha só, primeiro que eu acho que interferir na família, interferir na dinâmica familiar não é papel do Estado. Não é papel do Estado, não é papel da ONG, não é papel de ninguém. A dinâmica familiar, desde que a criança não esteja exposta a risco e perigo, não é papel do Estado se envolver. Então, se numa determinada família eles entendem que eles são
vamos imaginar que eles sejam Opus Dei. E que as meninas só possam usar saia, e que os meninos só possam usar ternos, e que eles sejam tradição familiar. Isso é uma questão individual deles, é a liberdade daquela família de criar aqueles filhos daquele jeito que está sendo mantido, e deve ser. A sua opinião não tem nada, você não tem que dar opinião, porque é um espaço onde a gente não deve se manifestar, é a família do cara. Olha, depois dessa surra, eu acho que quem vai lutar com o Popó vai ser essa moça. Alguém tem que explicar pro rapaz que a criança, ela não é do Estado, ela é do pai e da mãe. Eles que irão decidir como que vai criar essa criança. Só que pelo visto, né, tem gente que não consegue entender isso. Se for uma família onde dentro do seio familiar as relações se deem nesse sentido, então o homem é o provedor e a mulher cuida da casa, não é problema nenhum, isso é uma questão deles dois. Exatamente. Agora, a mulher não pode, ela pode se ela quiser. A feminista de fato, Vinícius, eu acho que sou eu. Porque eu não peço ajuda para ninguém, para nenhum discurso pautado aí pelas ONGs ou por essa pauta feminista. Caraca, chego na minha relação e digo, olha, vamos tentar fazer funcionar assim, eu acredito que para nossa relação familiar vai ser melhor. O feminismo, enquanto discurso, ele não agrega em nada. Ao contrário, ele fomenta esse machismo, que você diz que é contra, mas na verdade ele é fomentado por esse discurso. Você acredita que o feminismo fomenta o machismo? Como? Ele traz a mulher para um lugar de vítima. Sim, pô. Em vez de ter um raciocínio onde a mulher realmente se enxergue como par, ele traz um raciocínio onde a mulher se enxerga como vítima. E a mulher não pode se enxergar como vítima, senão o machismo perdura. Entende? O discurso feminista, ele na verdade, ele coloca a mulher num lugar de submissão. Ai, tá vendo? Você tem privilégios. Ai, coitada de mim, eu tenho dupla jornada. Ai, as mulheres, ai, o corpo da mulher, ela é dona do seu próprio corpo. Coloca a mulher num lugar onde ela está sempre subjugada a um julgamento, ela está sempre abaixo, à margem de um julgamento imposto por essa própria pauta. Assim, olha, tá vendo? Você contribui menos para a Previdência Social porque você trabalha dupla jornada. Ninguém chega para ela e fala assim, olha, esse tipo de discurso é um discurso errado. Você precisa se enxergar como par, você precisa ter o mesmo dever e para você te enxergar com os mesmos direitos. Sim. Esse discurso feminista, ele na verdade, ele só fomenta o machismo instituído. Coloca a mulher num lugar de vítima, que é muito cômodo ficar. Para mim é tranquilo ficar no lugar da vítima. Ah, coitada de mim. Ai, olha, eu trabalho em casa, meu marido é o provedor do lar. Não, eu fiz faculdade, eu fiz pós-graduação, meu marido fez faculdade, meu marido fez... Por quê? Alguém pagou pra gente? Não, eu fui lá, estudei, meu marido foi lá, estudou. Isso sim é ser mulher empoderada, né? Não é sair na rua cagando em foto, mostrando o peito e querer protestar e obrigar as outras pessoas a aceitarem o que você acredita. Isso sim, empoderamento feminino. A gente teve os mesmos deveres e a gente tem que ter os mesmos direitos, a gente tem as mesmas obrigações. Para mim, isso é muito mais feminista do que falar assim, não, olha, você realmente tem que ganhar mais do que o homem porque você tem dupla jornada. Ou então, você realmente tem que contribuir menos do que o homem porque você tem dupla jornada. Manter um status quo que só favorece quem? O homem. Só favorece o teu discurso. Eu vou encerrar, mas eu discordo de você porque eu acho que o homem já é muito favorecido na sociedade. Eu vou encerrar porque foi uma surra muito grande, eu vou encerrar logo. O feminismo, na verdade, não é sobre você, não é sobre ela, é sobre toda uma estrutura social. Né? A gente traz muitos nossos exemplos pessoais, mas a nossa pessoalidade dentro do tecido social ela vale muito pouco quando a maioria das mulheres estão morrendo nas periferias, estão em lugares de subalternidade. Primeiro, a desculpa do feminismo é o quê? Pra poder defender as mulheres. Aí como ela não concordou com o discurso dele, aí o que ele fala? Não, o feminismo não é pra você, é para as outras mulheres. Ela é o quê? Ela deixou de ser mulher, de repente, do nada? Trabalhando em lugares muitas vezes insalubres. Então eu acho que é tirar essa carga do feminismo como é sobre eu, não. É sobre mulheres em geral dentro de uma estrutura social. Não é pra você, pra outras pessoas. Você tem mais alguma coisa a dizer? Que é pra gente encerrar, se você quiser dar seus últimos comentários. Não, só pelo que você disse, eu vou só encerrar dizendo isso também, que eu acredito nisso também, o feminismo tem que ser sobre o todo, e sobre um todo não vitimizado. Que a mulher possa se enxergar no lugar que ela tem, porque ela não é submissa nem subalterna a ninguém, e nem superior a ninguém, ela
está ao lado de, e não está acima, não está abaixo. Então é isso que o feminismo, na minha opinião, tem que trabalhar. A questão da mulher ser só mulher, o homem ser só o homem. O vitimismo não vale pra mim, não agrega em nada. Depois dessa surra, é bem provável, né, que o Drauzio Varela dê um abraço nele e fala: que surra, né, minha filha? E o mais bizarro disso tudo é se hoje um cara pega uma mulher, espanca uma mulher e a polícia pega esse cara e prende esse cara, pode ter certeza, vai aparecer um cidadão que se intitula dos direitos humanos e vai falar: olha só, esse rapaz aqui tem direitos. Que merda, hein? E normalmente essa pessoa que foi exigir o direito do agressor é de uma patota que diz que a mulher sofre na sociedade, mas tá lá defendendo o rapaz, falando que ele não pode ser preso, que ele tem que ser solto. Tá percebendo o tamanho da incoerência? Eu tenho uma conhecida que eu não tenho nem mais contato. Ela ia fazer faculdade, ela falava: nossa, como a área da faculdade está violenta. Aí, um belo dia, ensolarado, veio a vítima da sociedade e socializou o celular dela. Por sorte, a polícia conseguiu pegar o vagabundo, recuperou o celular dela e, acredite se quiser, ela falou em uma roda de amigos que o policial foi muito agressivo com a vítima da sociedade. Aí você me diz, tem sentido isso? Tem sentido esse pensamento? Enquanto tiver pessoas com peninha do cara que escolheu roubar o outro, a sociedade não vai mudar e vai continuar do jeito que tá. E, infelizmente, as mulheres vão continuar sendo usadas para poder obter ganho político. Infelizmente. Bom, pessoal, comenta aqui embaixo o que você achou dessa senhora dando aquela entubada sem vaselina no cidadão. Espero que tenha gostado do vídeo e a gente se vê aonde, meus queridos? A gente se vê no próximo vídeo, seu de barro.